Você que acompanha o Bom Dia já sabe que começamos uma série de reportagens para mostrar os problemas e as potencialidades de cada região paulista. O que deixa você de cara com São Paulo? Ontem falamos dos desafios que o próximo governador vai dar de cara para gerar empregos, impulsionar a economia na capital e no ABC. Hoje saímos da Estação da Luz, na capital, rumo a Mogi das Cruzes, acompanhando o avanço das cidades ali no Alto Tietê. O Guilherme Pimentel vai contar para a gente quais os desafios nesse crescimento urbano, o que foi imposto aí e o que tem pela frente o governador que for eleito. Então, partindo aqui da capital, a gente vai seguir em direção a Mogi. Bom dia. É isso, Rodrigo. Bom dia a você, Sabina, quem está nos assistindo. Um trem chegou junto com o nosso link, olha só. A gente vai ter um cenário bem característico do Bom Dia São Paulo, que a gente está acostumado a mostrar. E claro, quem usa o transporte público na região metropolitana também está bem acostumado, que é esse movimento intenso. A gente fala dos desafios de um estado que conta com uma região metropolitana com mais de 22 milhões de habitantes. Se a gente for falar de todos os desafios aqui agora, eu vou ficar até amanhã conversando, né? O De Cara com São Paulo ontem mostrou rapidamente a questão dos empregos, a degradação de algumas áreas que ficaram abandonadas por conta da saída de indústrias, de empresas, de empregos também. Focamos mais ali na Moca, Ipiranga, região do ABC. E aí hoje a gente vai falar dos municípios do Alto Tietê. Porque, claro, transporte numa cidade desse tamanho é fundamental. E a gente está na Estação da Luz, gente, justamente porque ela simboliza bastante uma estrutura robusta de transporte público, né? A gente sabe das 4 linhas que passam por aqui, de todo o movimento gigantesco de pessoas que circulam por essas linhas. Agora, nesse momento, vocês viram, né, que chegou aquele trem vindo de Mauá, está um pouquinho mais tranquilo, mas daqui a pouco chega um trem da linha 11 Coral, que talvez encha a plataforma aqui de novo, mas o desafio é esse. Você tem as linhas de trem, multiplica todo esse movimento pelas estações de metrô, por todas as linhas de metrô, por todas as linhas da CPTM, os corredores de ônibus, os terminais de ônibus, os ônibus intermunicipais e a função do governo do estado. E olha aí, o pessoal que está chegando agora de Mogi das Cruzes, quanta gente, multiplica isso, gente, acontecendo por toda a cidade, por toda a região metropolitana nessas primeiras horas da manhã. A função do governo do estado, claro que é investir e melhorar, mas também coordenar esses diferentes modais para dar o maior número de opções possível para quem usa o transporte público. Mas o que a gente percebe é que a oferta de serviço vai estar sempre atrás da demanda, Rodrigo. Imagina, um projeto de uma linha de metrô, de uma expansão, de uma melhoria, é feito em um ano e até isso ficar pronto, a população já avançou, a demanda já é outra. Como a gente falou dos municípios do Alto Tietê, né, o consórcio de municípios do Alto Tietê abrange 12 municípios. Mais a linha 11 Coral, que foi a nossa escolhida, por ser uma das mais antigas e por ser muito movimentada, ela contempla 4 municípios do Alto Tietê: Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes, além de cortar a zona leste da capital, ou seja, super movimentada. Está aí um exemplo de um dos trens que chegaram aqui agora. Então a gente foi fazer esse trajeto. Saímos da Estação da Luz, no contrafluxo, é verdade, como a gente vai mostrar na reportagem de daqui a pouco, fomos até Mogi das Cruzes e na primeira matéria, primeira reportagem sobre o Alto Tietê que a gente vai exibir hoje, vamos falar exatamente de mobilidade e quais os desafios e o que o próximo governador, o próximo governo pode fazer para melhorar, manter o que é feito hoje e, claro, melhorar para que possa atender cada vez melhor a demanda da população por transporte público na região metropolitana. Vamos conferir. Nossa viagem hoje é pelos trilhos. 2 linhas de metrô e 2 de trem passam pela Estação da Luz no centro da capital. Grande parte dos passageiros vem de uma linha específica, a 11 Coral, a mais movimentada da CPTM. A Rose trabalha à noite na capital e mora em Itaquá. Vai e volta pela linha Coral todos os dias. Eu gasto 2 horas e pouco para chegar em casa. Não tem necessidade disso. 5 horas por dia no transporte público, a mesma situação que milhares de passageiros enfrentam. Só em maio deste ano, foram mais de 11 milhões de embarques nas 16 estações da linha 11 Coral. Espremido, encostando na porta praticamente ali. Às vezes acaba se machucando ali, né? E é isso, é todo dia, não muda. Tiago mora em Guaianazes, na zona leste da capital, e trabalha no Itaim Bibi, na zona sul.
nós o acompanhamos na volta para casa no contrafluxo. Ele é um exemplo de como a integração entre diferentes modelos de transporte público é fundamental. Eu pego um ônibus, aí depois pego a CPTM, aí começa o problema. O trajeto que a gente está fazendo do centro da capital a Mogi das Cruzes tem mais ou menos 60 quilômetros de extensão. A linha 11 Coral é muito movimentada, também porque ela corta a zona leste de São Paulo, que é super populosa. E além disso, ela ainda passa por Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano antes de chegar a Mogi das Cruzes, e é o principal meio de transporte público para quem mora nessas regiões, mas trabalha no centro expandido da capital. Quem mata o tempo olhando a paisagem que passa pelas janelas do trem pode não perceber, mas ao longo dos anos, essa face urbana da viagem foi aumentando e aumentando. Hoje, a maior parte do trajeto entre Luz e Estudantes é feita em meio a prédios, casas, ruas e avenidas. Mas veja que até a metade da década de 80 eram as áreas verdes que ainda delimitavam as cidades. Os anos se passaram e os municípios foram praticamente se fundindo. Este fenômeno tem nome: conurbação. A região metropolitana cresce principalmente nos municípios. São Paulo já cresce menos em população, mas os municípios da região metropolitana, até por uma questão de custo da terra, de acesso à moradia, se tornam um lugar onde cresce bastante. Então, nesse sentido, você tem que estar sempre planejando e estudando. Cidades como Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba ganharam mais de 400 mil moradores entre 1999 e 2019. Hoje, a região tem uma população maior do que a de estados como Acre e Roraima juntos. E como melhorar um meio de transporte com estrutura planejada e construída para uma demanda que aumenta a cada dia. O Estado tem que cuidar da integração das políticas do Estado com as políticas dos municípios. A região busca há muito tempo uma política de integração dos ônibus municipais com o trem metropolitano e com os ônibus metropolitanos, os ônibus que fazem as ligações entre os municípios. Outra questão que também precisa ser levada em conta são os corredores de ônibus, né? Porque há regiões em que não há o trem metropolitano, há municípios, fica no caso do Guarujá, mesmo Guarulhos, que é também da região do Alto Tietê, de certo modo, que é fundamental termos investimentos em corredores. Saímos lá do trem, estamos agora no centro de Mogi das Cruzes. O município está em um dos pontos da região metropolitana que estão experimentando um crescimento das áreas urbanas. Então a gente veio discutir não só mobilidade, mas que outras consequências isso gera. E esse assunto agora é com o Leandro Mello. É isso aí, Guilherme. A mancha urbana que avança da capital em direção às cidades da região metropolitana escancara problemas que vão além dessa questão do transporte público, da mobilidade. Saneamento básico é um deles. Aqui na região, a falta de coleta de tratamento de esgoto em algumas comunidades impacta diretamente na saúde do rio Tietê, que antes de chegar à capital já recebe uma grande carga de poluição. Os desafios para avançar com o saneamento você vai ver ainda hoje. E o Bom Dia continua de cara com São Paulo. De cara com o que o estado tem de bom e de cara com o que precisa melhorar. Mais cedo você viu o crescimento da região metropolitana da capital, que exige do próximo governador soluções, para facilitar o deslocamento entre as cidades. E agora vamos falar de saneamento básico, que nem sempre acompanha o avanço da urbanização. O Leandro Mello explica para nós porque esse é um desafio que o futuro governador vai enfrentar aí no Alto Tietê. Bom dia. Fala, Rodrigo, Sabina, mais uma vez, bom dia a vocês, bom dia São Paulo. A gente sabe, que esse problema da falta de saneamento básico atinge milhares de famílias por muitos anos e isso, mudar essa situação não é algo tão simples nem a curto prazo, pelo menos apontam os especialistas. Isso porque esse problema esbarra em muitas questões e uma dessas questões é a questão social, da própria educação ambiental, da conscientização das pessoas. A gente está aqui na região central de Itaquaquecetuba, embaixo dessa ponte onde estamos posicionados, passa o rio Tietê
Tietê, né, um trecho que já corre aí espremido entre a urbanização. A gente vê ali ao fundo, inclusive, o prédio do Hospital Santa Marcelina, um trecho já bastante poluído, recebe uma grande carga de poluição, tanto de esgoto quanto de lixo, é descarte de tudo que é tipo, é uma tristeza só ver tanta sujeira e o rio degradado desse jeito. Sem falar na sujeirada toda, né, que deságua, que é jogada aí no leito antes de chegar aqui. O rio, ele vem de Salesópolis, onde nasce, segue por Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, até chegar aqui em Itaquaquecetuba, onde esse cenário só piora. Muitas dessas cidades têm uma população densa, algumas comunidades beiram o rio Tietê, e se a gente soma a população das cidades mais populosas, né, Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz e Itaquá, de onde falamos, resulta em mais de 1.300.000 habitantes. E a poluição do rio é também resultado da falta de saneamento, porque o esgoto produzido nas casas cai na sarjeta, vai para as galerias que desaguam nos córregos e eles seguem em direção ao Tietê. Isso quando as ligações das casas não vão diretamente para esses córregos. Para você ter uma ideia aí, viu, Rodrigo e Sabina, aqui em Itaquaquecetuba, o ranking da CETESB feito em 2020 apontou que Itaquá despeja 18.000 toneladas de esgoto por dia. Eu estou falando 18.000 toneladas. Mogi das Cruzes vem em seguida com 11.000 toneladas diárias. Suzano e Ferraz de Vasconcelos despeja 6.000 toneladas cada. Poá e Biritiba-Mirim encerram aí esse ranking, né? Esse cálculo ele leva em consideração as porcentagens de coleta de esgoto e a eficiência das estações de tratamento de cada município. Itaquá, que como a gente viu aí, é a cidade que mais lança esgoto, tem um número aí, né, de ligações de esgoto de quase 69 mil em 478 quilômetros de extensão. No entanto, boa parte das casas, mesmo em bairros recentemente saneados, a exemplo do Maragogipe, ainda lança esgoto na sarjeta. A prefeitura até fez o trabalho de implantação da rede coletora de esgoto, mas a responsabilidade de ligar o encanamento das casas até a rede coletora é da população. E aí, antes da gente encerrar, só para esclarecer por que isso ainda não acontece, né? Muitos desses bairros que foram recentemente saneados são bairros onde vivem pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza, o que dificulta, né, as condições financeiras para que essas pessoas realizem essas obras. Resultado, é água suja que continua correndo na sarjeta. Nós percorremos essas comunidades e é uma situação terrível, né, da gente presenciar, porque é um mau cheiro intenso. E quando tudo isso segue em direção ao rio, o resultado é esse que vocês estão vendo aí no rio Tietê, né? A gente preparou uma reportagem para você acompanhar como é que está a situação nesses bairros mesmo saneados e quais são os desafios para o próximo governo. Acompanhe. São as águas poluídas do Ribeirão Três Pontes que separam Itaquaquecetuba da capital. O córrego vai se espremendo pelas cidades, recebendo o esgoto dos dois lados, até desembocar no rio Tietê. O Três Pontes é um exemplo de como o saneamento básico não cresce no mesmo ritmo da mancha urbana. Do lado de cá, estamos em Itaquaquecetuba, cidade do Alto Tietê, que no levantamento feito em 2020 pela CETESB, foi a que mais lançou esgoto no rio Tietê. São mais de 18 toneladas despejadas todos os dias no rio ou nos afluentes. A lista da poluição no Alto Tietê continua com Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Suzano, Poá e Biritiba-Mirim. Os técnicos da Fundação SOS Mata Atlântica monitoram periodicamente a qualidade da água do Tietê. Nesta análise feita no fim de junho, o índice de poluição ficou em 19,5, numa escala que vai de 14 a 40 pontos. O que isso indica? Um rio com qualidade péssima. É um rio que está na UTI, está agonizando, está pedindo socorro para a população, para as autoridades, né? É um rio que mereceria ter um outro tipo de tratamento, até em respeito à população. No Jardim Miraí, em Itaquá, o esgoto se mistura ao lixo e segue em direção ao Tietê. A falta de saneamento fica evidente nos encanamentos saindo das casas. Um cenário bem diferente de quando a dona Marinete chegou no final dos anos 90. Tinha peixe, tinha tartaruga, tinha tudo o que você imagina.
A água que foi construída nas nossas casas aqui foi tudo tirado daqui. A gente só não bebia nem nada. Mas os meninos brincavam aí, não tinha nada de poluição, não tinha nada de nada. Hoje, morar ao lado do esgoto é sinônimo de sofrimento para Josineide. Porque eu não tenho para onde ir, mas é horrível. Aí tem hora que eu saio no quintal, eu sinto o cheiro de dentro de casa, né? Dá para sentir rato, entra na casa do meu filho, entra na minha casa, no meu quintal. O que mais tem é rato, e grande, viu? E onde tem saneamento, nem sempre o problema é resolvido. O Jardim Maragogipe recebeu a rede coletora no ano passado, mas a responsabilidade de conectar a tubulação é dos moradores. Sem condições financeiras, muitos continuam jogando o esgoto no rio. Eu mesmo tive uma bactéria na perna, tive problemas para tratar, né? De acordo com o especialista que eu passei, ele me falou que é bactéria de ruas de águas de esgoto, né? E aqui era o único lugar que eu frequento todos os dias e por isso eu creio que foi criado por esse problema. Por lei, o saneamento básico é competência dos municípios, mas o governo do estado também tem sua parte de responsabilidade. O Rio Tietê é o principal rio da bacia que drena aqui os municípios da região e o Estado ele é o agente responsável por organizar, ajudar a organizar, né, esses esforços municipais. E a próxima gestão também vai ter que encarar esse desafio com muita seriedade, com muito empenho e tentar realmente executar obras necessárias, fazer tudo que precisa ser feito para que o Rio Tietê volte a ter uma qualidade minimamente aceitável, né, com um pouco mais de vida e também pensando que a questão do saneamento é uma questão de saúde pública. A primeira coisa que a gente tem que olhar é focar na população. A população tem que entender que isso aqui é básico, é estruturante de uma sociedade saudável, né? E para isso a gente vai ter que cobrar políticas públicas, né? Ou seja, despoluir os rios, devolver a qualidade natural, a qualidade ambiental das regiões, leva tempo. E não é o tempo de uma gestão. É uma política pública que tem que ser praticada todos os dias, de qualquer gestão. Nossa viagem continua daqui a pouco e vamos até Suzano, onde a mancha urbana está engolindo as pequenas lavouras que abastecem a região metropolitana. Hora de mostrar com o que o próximo governador vai dar de cara quando assumir o comando de São Paulo no ano que vem. Hoje saímos da capital rumo ao Alto Tietê para mostrar os desafios no transporte público e no saneamento básico. Mas tem outro aspecto do adensamento urbano que também merece atenção. Leandro Melo, as cidades estão crescendo para cima das lavouras do Cinturão Verde, de onde sai aí boa parte de hortaliça, vem tudo para a nossa mesa. O que você conta sobre isso? É isso aí, viu, Rodrigo? Uma das maiores consequências desse avanço urbano é na queda da qualidade do solo e aí, consequentemente, também na escassez desses produtos na época de safra. Inclusive, o desmatamento nas áreas de mananciais, né, acaba provocando um desequilíbrio no clima. A gente já mostrou várias vezes isso aqui na região, inclusive ali na represa de Jundiaí, no distrito de Itaiaçupeba, em Mogi das Cruzes. Quando não é a chuva em excesso, é a escassez por longos períodos, né, de chuva nas lavouras. E aí menos safra significa menos legumes, menos frutas, menos verduras nas bancas das feiras livres. E quando chegam, vem com o preço nas alturas por causa do frete, já que os comerciantes têm de buscar esses produtos em outras regiões do estado, ou até mesmo em outros estados do país, e nem sempre quando chegam aqui vem com uma qualidade tão boa. Agora, por exemplo, tá tudo bonito, fresquinho, tá bom de encher o carrinho aí, levar para a mesa, aproveitando que alguns produtos aí tiveram queda nos preços. A alface, por exemplo, que agora está custando R$3, já chegou a ser vendida a R$7. A gente já está numa feira livre no outro ponto de Itacoaxetuba. Muitos desses produtos que vocês estão vendo aí vêm dos agricultores do Cinturão Verde do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano, Guararema, Biritiba Mirim. Para se ter uma ideia, Rodrigo, o Alto Tietê tem cerca de 5.000 agricultores produzindo todos os dias 25 toneladas de frutas e hortaliças. Isso representa 30% do que é cultivado em todo o estado. Só que diante do alto custo com os insumos, muitos agricultores estão vendendo suas terras ou mudando de ramo porque o cultivo das hortaliças já não é um negócio tão atraente. Além disso, tem também a questão da falta de saneamento, né? Como mostramos agora há pouco, que também vem se tornando um problema. Isso porque as lavouras usam a água dos riachos para irrigar as plantações e o avanço das cidades também vem comprometendo a qualidade dessas águas com o despejo de lixo e esgoto. E aí o que acontece? O Guilherme Pimentel preparou uma reportagem mostrando, né, aí os desafios que os agricultores estão enfrentando, bem como quais são
também nesses desafios para a nova gestão, quando a gente fala nessa problemática, né? Agricultura versus o avanço da mancha urbana aqui no Cinturão Verde. Vamos acompanhar? Seguimos nossa viagem pelo Alto Tietê e chegamos a Suzano, um lugar que nem tem tanta cara de região metropolitana, mas é. Estamos na chácara do Cleiton. São 5 hectares de onde saem as tradicionais hortaliças de Suzano e também o sustento da família. Hoje a gente está produzindo couve-flor, alface, beterraba, coentro, brócolis, repolho. Só que o nosso forte é a alface. O Cleiton tem 25 anos e trabalha na lavoura desde os 10. Neste tempo, a chácara permaneceu intacta, mas o entorno mudou muito. Aqui é literalmente o limite entre a cidade e a chácara do Cleiton. Há alguns anos havia granjas, tanto neste terreno quanto naquele. O pai do Cleiton arrendou, transformou em plantações, mas o baixo retorno desses produtos para o produtor rural fez o proprietário, em 2015, vender essas terras para a construção dos prédios. Hoje, eles viraram parte da paisagem, condomínios ocupando espaços que antes eram da agricultura familiar. Do alto, dá para ver bem como as plantações do Cleiton foram sendo espremidas pela cidade ao longo dos anos. Suzano tem hoje cerca de 720 produtores rurais, mas eram mais de 1.100 no começo dos anos 2000. O Cleiton é um desses que continuam no campo, resistindo ao mercado imobiliário. Muitos agricultores da região que parou por causa disso. O pessoal vem, oferece um bom dinheiro na terra e o cara acaba vendendo, né? Porque com o preço que tá as coisas hoje, não é qualquer produtor que consegue se manter no mercado. Sim. Eu mesmo tô empurrando até onde dá. Eu tô praticamente trabalhando de manhã para comer à tarde. O Ricardo é presidente do Sindicato Rural de Suzano. Ele já plantou hortaliças, hoje planta grama e vem acompanhando as mudanças da região. Os filhos e os netos foram saindo cada vez mais às outras profissões, não é? Outras atividades, deixando a propriedade rural, digamos assim, a segundo ou terceiro plano. Aliada a outros fatores, né? A violência crescente, a economia instável, o projeto do Estado, né? de auxiliar a agricultura familiar de pouca consistência. Né? Isso fez com que a nossa agricultura no município de Suzano fosse cada vez menor, né? Diria. Enquanto os produtores sentem as perdas hoje, a metrópole não percebe seus prejuízos futuros. E o que o povo da cidade não sabe que você acha que poderia acontecer se todas as plantações, todas as produções acabassem aqui, virasse simplesmente cidade? Qual que é o prejuízo que a cidade tem com isso? Fome. Começar a faltar tudo na mesa. Obviamente que a gente vai ter um encarecimento desses produtos, porque eles vão ter que viajar mais. A gente tem uma mudança na qualidade do solo, né? A gente passa a ter uma perda da qualidade dos rios, porque a gente sabe que ocupações novas normalmente não tem saneamento básico, ou seja, o esgoto acaba caindo nos rios, que antes eram inclusive usados para irrigar as plantações, agora eles vão passar a receber esgoto de populações. Ou seja, a gente tem uma perda indiscutível na qualidade ambiental da metrópole. E a nova dor de cabeça do Cleiton é justamente a água. Junto com os prédios, uma ocupação surgiu ao longo do córrego que passa por dentro da chácara. Vou jogar esgoto aí. E aí? Aí eu fico sem água para plantar. O próximo governo tem que ter um olhar para as questões ecológicas. A gente resguardar essas áreas periféricas com uma cultura que preserve a natureza, que dê função ecológica para essas áreas, é fundamental para a qualidade de vida, para o funcionamento de qualquer cidade aqui da metrópole. Portanto, as políticas públicas têm que dialogar com esse tema que está aí. As pessoas precisam comer, a cidade precisa respirar, os rios precisam estar limpos e essas áreas têm um papel fundamental no cumprimento de todas essas funções. Tá aí, né? Nossa série construindo um grande documento para quem assumir este Palácio dos Bandeirantes. Amanhã a gente segue viagem rumo ao interior do estado para mostrar os desafios do próximo governador na região de Sorocaba. E aí por lá você vai ver como a poluição do Tietê mudou a vida dos moradores de Salto, de Itu
Cidades que sofrem com racionamento de água, mas não podem se abastecer do rio por causa da sujeira. E vamos mostrar também que um rio pode ser despoluído e voltar a servir a população. Amanhã.